Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito boa noite. Com a graça de nosso Deus e Pai, estamos iniciando mais este momento de meditação na palavra do Senhor, a Bíblia, e também momento em que poderemos daqui a pouquinho falar com o nosso Pai. Não vou nem dizer falar com o nosso Deus, hein? Eu digo falar com o nosso Pai, que é Deus, né? Porque quando temos a consciência, esse entendimento que o nosso Deus não é apenas Deus, mas Ele é o nosso Pai, puxa, aí nós conseguimos nos achegar a Ele com muito mais confiança, né? Com muito mais intimidade, porque temos um Pai. O Filho se achega ao Pai na certeza de que será ouvido, na certeza de que o Pai, que é perfeito, que sabe da nossa imperfeição, não é? Porque somos imperfeitos, mas somos seus filhos, Ele vai nos receber, vai nos atender, vai nos ouvir e com certeza vai suprir cada uma das nossas necessidades, tá bem? Antes da gente prosseguir, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se em nosso canal. Se você ainda não fez, ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. Também aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós colocamos todas essas pessoas cujos nomes estão aí em oração, tá bem? Olha só o que o Espírito Santo nos recomenda para mim, para você e para qualquer outra pessoa que está em Cristo, tá? Para que tenhamos uma vida vencedora, vitoriosa, abençoada nessa terra, tá? Não é uma vida sem lutas, hein, gente, tá? Tem pessoa que se ilude, né? Achando que quando se converte a Cristo, que quando se torna uma nova criatura, na linguagem popular, quando vira crente, né? É uma expressão meio feia, virar crente, né? Mas é assim que o povão fala, né? Quando vira crente, né? A pessoa acha que as lutas vão acabar, que os problemas nunca mais vão aparecer. Não é nada disso, filho. Os problemas, eles estão nesse mundo, tanto para crente quanto para descrente, tá? Tanto para cristão quanto para não cristão. Então a questão não é essa. Mas a diferença é que quando nós, como crentes no Senhor Jesus, nos firmamos na palavra dele, essas lutas que vêm para todo mundo, nós vencemos, entendeu? Então, a vantagem de estar unido a Cristo, de estar com fé na palavra do Senhor é essa, que do Senhor, de Deus, do nosso Pai Celeste, nós recebemos a competência, a força, a capacidade para superar as dificuldades que vêm contra nós, sejam elas essas dificuldades espirituais ou materiais. Deus nos capacita para a vitória completa, tá bem? Então temos sim as lutas, mas a garantia é que temos vitórias em todas essas coisas. Por isso mesmo que na Bíblia, olha a referência bíblica no canto do seu vídeo aí, diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Glória a Deus. Olha só então o que o Espírito Santo disse para o Paulo, para ele poder dizer para mim e para você e para que tenhamos uma vida vencedora. Olha aí, Filipenses capítulo 3, versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus, Paulo diz, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus, com D minúsculo, deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, o que Paulo está dizendo aqui, gente? Paulo primeiro, ele está dizendo assim, ó, observem, notem, reparem, prestem atenção, como ele diz aqui, naqueles que andam segundo o modelo que tem de nós. Quer dizer, prestem atenção e observem as pessoas que andam como nós andamos, como Paulo andava, né? E o próprio texto diz, né? Me imitem também, imitem a mim
e também observem aqueles que andam igual a mim. Veja, esta é uma direção do Espírito Santo para você poder ter vitória nessa terra. Por quê? Porque se você observar, se você imitar, se você procurar viver igual aquelas pessoas que como Paulo viviam, e tem pessoas assim hoje, viu gente? Tem pessoas que vivem como Paulo, com fé na palavra de Deus, não nos sentimentos, que vivem pela palavra, não pelo que sentem, pessoas que vivem de acordo com as promessas de Deus, não de acordo com os seus sentimentos, tá? Pessoas que se recusam a se conformar com este mundo, pessoas que se recusam a aceitar a derrota. Mesmo quando tudo diz, você está derrotado, a pessoa fala, não estou, eu sou mais que vencedor, né? Pessoa que não desiste da vitória. Paulo vivia assim. Então Paulo fala, vocês querem ter uma vida abençoada? Vocês querem ter uma vida vitoriosa? Então me imitem. E também prestem atenção naqueles que andam como eu ando, como eu vivo. Porque para aquela pessoa para que a gente olha, ou a pessoa a quem a gente observa, a gente fica igual àquela pessoa. Sabia disso? Então, Paulo diz assim, olhem para mim, olhem para as pessoas que vivem como eu, na mesma fé que eu tenho, para que vocês não sejam derrotados. Aí ele explica o porquê. Ele fala assim, eu digo isso para vocês porque muitos que andam entre nós, muitos que também se dizem crentes, não vivem como nós. São pessoas derrotadas, conformadas, maledicentes, né? Negativas, derrotadíssimas. Pessoas que se conformam com tudo que o mundo tem de desgraça, pessoas que se conformam com a doença, pessoas que se conformam com o pecado, pessoas que se entregam no primeiro obstáculo que o diabo levanta. Paulo fala isso, porque, gente, se você ficar olhando para os crentes, para as pessoas que se dizem crentes, mas vivem assim, derrotados, conformados, que vivem negativamente, você vai ficar igual a elas. Então você fica igual à pessoa que você observa, né? Então Paulo fala, gente, preste atenção, há muitos entre nós que são assim, que não têm a mesma fé, dizem que são crentes, mas não têm a mesma fé, não vivem em santidade, acham que podem viver no pecado, falam negativamente, em vez de falar das promessas de Deus, falam dos sofrimentos que estão passando, em vez de falar das vitórias que Deus dá, só vive falando o quanto que o diabo os persegue. Paulo, como se ele dissesse assim, não fiquem observando essas pessoas, não deem ouvidos para elas. Em outras passagens da Bíblia, o apóstolo Paulo nos recomenda a nem mesmo ter comunhão com essas pessoas, porque pode nos contaminar. Sabia disso? Então você fica olhando, reparando, tendo contato com aquele crente negativo, aquele crente que só critica os outros, critica todo mundo, critica os irmãos de igreja, critica os pastores, critica as igrejas, só fala mal. Sai fora de uma coisa dessa. Pessoas assim são enviados do demônio, ainda que se digam crentes. Podem até ser crentes, mas são tão fraquinhos na fé, tão bebezinhos que não se desenvolvem, que o diabo consegue usar eles. Não fique perto de pessoas assim, por favor, para o seu próprio benefício. Eu já vi tanta gente que começou bem na fé, estava transformando a vida, aí começa a dar ouvido para esses crentes, começa a ficar perto deles, aí começa a ficar igual a eles, conformado, além de não receber as grandes bênçãos que Deus prometeu, ainda perdem aquelas que conseguiram. Então Paulo fala assim, olha gente, o destino de pessoas que agem assim, que vivem sem essa fé, ainda que se digam crentes, é a perdição. Porque eles vivem e pensam só nas coisas dessa terra. E não é verdade? Não é verdade? Pode ver, a pessoa derrotada, o crente derrotado, pode ver, ele anda bicudo, ele anda entristecido, ele anda amargurado, por quê? Porque ele só pensa nas coisas da terra. Pode ver, ele ora a Deus e pede um emprego, o emprego não sai. Ele ora a Deus e pede uma casa, Deus me dá uma casa, a casa não sai. Esse crente, pode ver, ele fica bicudo, ele fica negativo e ele fica falando mal dos outros crentes. Pode ver se não é assim. Porque só pensa nas coisas daqui da terra. Ele não pensa no céu, que é o verdadeiro lar dele. Ele não pensa, esse crente não pensa que é no céu que ele vai ter uma mansão. Ainda que se ele tiver fé, ele pode ter uma boa casa aqui na terra. Mas isso é busca que se faz, né? Isso de acordo com a fé de cada um, vai buscando e Deus vai abençoando.
não é verdade? Mas quando a pessoa ela é desse tipo, tem essa fé negativa, tem esse comportamento de descrente, né? Paulo fala assim, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, porque só pensam em si, né? Ah, eu não fui abençoado, também não vou mais na igreja, bicão, beição, né? Olha só, o fim deles é perdição. Pessoas assim só sofrem na vida, passam a vida inteira sofrendo, sendo que poderiam ser vencedoras, gente. E Paulo fala, não olhem para pessoas assim, quer dizer, não fiquem reparando, não fiquem andando com elas, porque você vai ficar assim. Paulo fala, pelo contrário, nós sabemos que essa vida é cheia de batalhas, mas vocês querem vencer? Olhem para nós. E olhem para pessoas e convivam com pessoas que se comportam como nós, que sabem que tem problemas, mas nós não ligamos para os problemas. Nós olhamos para Deus, o nosso Senhor, que é aquele que nos capacita, aquele que, se nós confiarmos nele, ele vai nos dar a provisão que nós precisamos. Pode ver, Paulo não tinha uma palavra negativa na boca. Paulo não tinha um pensamento negativo. E olha que Paulo sofreu muita perseguição, mas mesmo apedrejado, literalmente, Paulo foi apedrejado, quase morreu. Se é que não chegou a morrer e voltou a viver. Há uma dúvida disso aí na Bíblia, não é? Mas mesmo apedrejado, quando ele voltou a si, estava como morto lá. Ele voltou assim, ressuscitou praticamente. Sabe o que ele fez? Ele não ficou revoltadinho não, como tanto que se descrente faz. Ele não ficou bicudo não. Ele voltou para a cidade, para a mesma cidade onde apedrejaram ele, para voltar a pregar o evangelho lá. Olha que bênção, gente. Por isso que Paulo fala, viu? Somos mais que vencedores em todas as coisas, mas somos mais que vencedores quando temos a consciência de viver uma fé desse tipo. E Paulo, a vida de Paulo e os escritos de Paulo foram deixados na Bíblia para que a gente olhe para eles. Porque se a gente olhar para a vida deles e se basear na vida deles, né? Se a gente se comportar como eles, nós vamos ter os mesmos resultados, ou seja, vitória. O tamanho da luta? Não importa, importa o tamanho do nosso Deus. Mas a luta é grande, dane-se, lasque-se, para não dizer outra coisa aqui. O que me importa é o tamanho de Deus, não é o tamanho do problema. Diante de Deus, o problema é microscópico, você tem que pegar um microscópio para ver o tamanho do que se diz problemão. Quando vê é nada. Confia nisso? Realmente? Vamos orar agora então. Vamos orar agora e por favor, filhinho e filhinha, corra de crentes derrotados, negativos, maledicentes, reclamentos, murmurentos, que falam mal dos outros, que falam mal da igreja, que falam mal dos pastores. Falar mal de pastor é muito fácil. Quero ver ficar no lugar do pastor, atender pessoas, sofrer junto com as pessoas, não ter horário para dormir, ter que dar um conselho reto e direito para a pessoa, senão a pessoa toma atitude errada. Muitas vezes o pastor, ele faz o papel de psicólogo, tem que ouvir as pessoas, saber ouvir as pessoas. Falar é fácil, fazer é outra questão. Se alguém fala mal de pastor, eu sei que, como em todas as áreas da vida, sempre há os bons e os maus. Há bons médicos e maus médicos, há bons advogados e maus advogados, há bons metalúrgicos e maus metalúrgicos, há bons dentistas e maus dentistas, bons policiais, maus policiais, bons políticos, maus políticos. Infelizmente também há bons pastores e maus pastores. Mas é a minoria que estraga. Então não é porque um fez porcaria que os outros são iguais não, tá bom? Por favor. Então, se você vê uma pessoa criticando, falando, sai fora, para você não ser amaldiçoado. Cai fora, tá? Não fique perto de pessoas assim. Olhe para os vencedores, olhe para aqueles que vencem, que suportam as lutas e não reclamam. E olhe para o resultado que eles têm na vida deles, tá bem? Você vai ser igual, abençoado. Oremos ao Pai. Quer pegar um copo com água? Pega lá, coloca aí. Não quer? Sem problema, mas vamos orar mesmo assim. Pai Santo, Pai amado, Pai Celeste, Pai glorioso, Pai das luzes, Pai das misericórdias, Pai da eternidade.
Em o nome do Senhor Jesus, te damos graças por este momento em que falamos contigo, meu Senhor. Abençoa, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, a esta pessoa que comigo ora neste momento. Abençoa a vida deste homem, desta mulher. Abençoa, Pai, os caminhos deles. Que essa pessoa que ora comigo, meu Pai, que pede ao Senhor pela cura, seja ela curada. Essa pessoa, Pai, que está enfrentando problemas no seu lar, esse lar que está cheio de brigas e contendas, Pai, essa mulher que está perturbada, mas o marido ora por ela agora, ou o contrário, o homem está perturbado, mas a mulher ora por ele agora. Pai, confirma a fé que essa pessoa tem na tua palavra, liberta o marido, liberta a esposa da opressão, da depressão, do transtorno. Meu Pai, ajuda essa pessoa a alcançar a sua vitória. Meu Deus, abençoa essas crianças por quem essa mãe ou este pai estão orando neste momento, libertando eles das doenças, das enfermidades. Também, meu Pai, os mais velhos, os filhos mais velhos, liberta das drogas, das más companhias, faz uma grande obra de restauração nessa casa. Abençoa, Pai, essa pessoa que ora pelo seu casamento, faz uma obra de restauração acontecer, Senhor. E principalmente, meu Deus, ajuda essa pessoa a ter o entendimento espiritual, o discernimento espiritual para saber separar as coisas, Pai. Nós amamos a todos, mas não podemos ficar vivendo perto de todos. Nós amamos a todos os irmãos, a todos os crentes. E aqueles que não são crentes também nós amamos. Mas ajuda, Pai, essa pessoa a entender que mesmo sendo crente, a pessoa muitas vezes pode estar negativa na fé, pode estar fracassada na fé, e se ficarmos perto de pessoas assim, pode isso nos contaminar, Pai. Nós oramos por essas pessoas e até tentamos ajudá-las, mas muitas delas são teimosas, meu Senhor. Então, toma em tuas mãos, mas ajuda essa pessoa, Pai, a saber diferenciar um crente vencedor de um crente derrotado. Aquele que precisa de ajuda e aquele que está rebelde, para que ela possa se afastar, Pai, e viver a sua vida em paz. Te peço isso, Pai, direciona essa pessoa, que ela tenha sabedoria para isso, meu Senhor. E finalizando esta oração, meu Pai, te peço, abençoa esse copo com água agora. Coloca nesta água a tua unção e o teu poder, e no beber desta água que essa pessoa receba a sua grande vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de orar. Beba da água se você colocou, medita nessa palavra, tá bom? Não é para ficar com mágoa de ninguém, nem ódio de ninguém. Um crente vencedor não faz isso, tá? Raiva, longe, ódio, nunca. Um crente vencedor, um crente verdadeiro não sente isso. Mas um crente verdadeiro sabe separar as pessoas, separar nesse sentido assim, ó, sabe ver quem vai abençoá-la e quem não vai, sabe quem está com boa intenção e quem está com má intenção, tá? Sabe ficar perto de pessoas que vão acrescentar na sua vida e sabe que se ficar perto de algumas outras pessoas, isso vai prejudicar. Então, faz a sua parte aí e Deus vai te confirmar, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima!